Você já se sentiu deslocado? Como se você não entendesse por que você está aqui, nessa terra? E qual que é o propósito de você estar vivendo? Pois é, eu me senti assim também. Meu nome é Lígia Dornelas, eu tenho 39 anos, sou casada e tenho 3 filhos. Só que eu vim de uma infância bem diferente. A minha mãe foi mãe aos 19 anos de idade. Foi mãe solteira. E até hoje eu não sei quem é o meu pai. Eu morei com os meus avós até os 8 anos. Depois eles se separaram e eu fui morar sozinha com a minha mãe. Minha mãe, ela nunca trabalhou, né? A gente sempre viveu às custas de outras pessoas, com a ajuda de terceiros. E tem um meme muito famoso aqui em Minas que fala assim: ah, quem é você na fila do pão? E eu era exatamente essa menina, de 9 anos de idade, na fila do pão da prefeitura, para pegar leite e pão, todos os dias. Eu sei que olhando para trás, minha mãe hoje deve se arrepender de muitas coisas que ela fez, porque em muitos momentos ela não foi exemplo para mim ou para minha irmã. Mas hoje eu entendo que a gente só dá aquilo que a gente tem. E olhando com o coração quente para minha infância, eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que Ele tinha um propósito em todas as coisas. Mas não era fácil. Eu olhava as outras famílias, os meus colegas de escola, tudo com uma família perfeita, papai, mamãe, e era a única coisa que eu pedia pro Papai Noel no final do ano. Por isso que eu te falei aquilo no início. Eu não me encaixava. Eu olhava para minha realidade e eu não entendia por que eu estava ali. E talvez você já tenha passado por isso também. E durante a minha pré-adolescência, muitas e muitas vezes, eu pedia para Deus tirar a minha vida. Eu não queria acordar no outro dia para viver aquela realidade tão difícil, de uma família tão disfuncional. A minha casa não era uma casa boa para uma criança viver, se é que vocês me entendem. Só que eu me perguntava por que eu estava ali? Qual era o propósito daquilo tudo? Né? E num belo dia, mudou para o lado da minha casa uma vizinha evangélica. A gente já se conhecia, né? Ela era uma amiga da família. E ela me convidou, né, para ir na igreja. De início, a minha mãe não deixou. Ela não gostava disso de jeito nenhum. Ela não gostava muito de crente, de evangélicos. Ela achava que eram umas pessoas que viviam de fachada. E que no fundo, não tinha nada de bom para dar. E ela tinha uma postura muito diferente de outras mães. Só que essa vizinha, né, essa amiga, insistiu. Até que num dia ela conseguiu me levar. Eu tinha 13 anos de idade. Nessa época eu era muito revoltada, né? Eu era brigona na escola. Eu não era uma boa aluna, sabe? Mas eu acho que no fundo, os professores olhavam para mim e tinha pena, porque sabia qual era a minha realidade diária dentro da minha casa. Uma casa com muita prostituição, com muita polícia, com muito conselho tutelar, com muitas coisas que uma criança não deveria ver aos 11, 12 anos de idade. Porém, eu era muito triste e eu comecei a ficar muito revoltada e amargurada. E no dia que essa vizinha conseguiu me levar para conhecer a igreja, né, naquele culto de quinta-feira, 23 de setembro de 1999, eu não tinha ideia do que me esperava. Mas aquele dia mudou a minha vida para sempre. Eu lembro que eu cheguei, era uma igreja Assembleia de Deus, e tinha uma senhora na porta, que eu sei que hoje ela não é tão senhora assim, né? Mas na época ela tinha por volta de 50 anos, e eu era uma menina de 13. E ela me abraçou. E eu acredito que tenha sido o primeiro abraço que eu ganhei em toda a minha vida, com um amor verdadeiro. Porque naquele abraço, eu senti o próprio Jesus me abraçando. Era como se ele falasse: filha, a festa tá pronta. Só estava esperando você chegar. E eu cheguei. E daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a frequentar aquela igreja, né? Desde o início eu já fui cantar, né? Porque eu sempre gostei de cantar. E o Senhor começou a me usar através da minha voz. Mas enfrentando muitas objeções dentro de casa. A minha mãe não gostava nada disso. E por muitas e muitas vezes ela foi dentro da igreja e me tirou de lá, enquanto eu estava cantando. E eu ia embora, porque eu era uma adolescente. Enfim, eu passei muitas coisas durante esses anos. Mas no outro ano eu me batizei, mesmo escondido da minha mãe, porque eu sabia que eu queria aquela vida para mim. Ali, Jesus começou a me curar e a preencher todos os espaços vazios de uma adolescente revoltada de 13 anos. E graças a Deus eu não tinha tanto acesso às informações como os adolescentes têm hoje, porque provavelmente eu não estaria aqui. Só que Deus tinha um plano muito maior para minha vida. E eu comecei a gastar a minha vida aos pés dele. Eu comecei a ter experiências que foi fazendo eu entender aquela frase que eu falei para você lá no início. Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? E eu permaneci firme na igreja
até os 17 anos de idade, morando com a minha mãe. Com 17 anos, a minha mãe tinha um namorado bem mais novo do que ela, quase da minha idade. E eu decidi ir morar com a minha avó, com medo do que poderia acontecer. E nesse momento foi muito difícil para mim. Só que Deus tinha um plano ali. E eu fui morar com a minha avó e eu tive mais liberdade para servir ao Senhor. E foi maravilhoso. Eu comecei a trabalhar fora, de carteira assinada. Eu sempre trabalhei. Desde os 13 anos de idade eu já vendia uma coisa ou outra. Como a minha mãe nunca trabalhou, CLT, quando eu fiz 13 anos eu falei, eu preciso começar a ganhar meu próprio dinheiro para comprar as minhas coisas. Então eu sempre trabalhei com vendas, mas com 17 anos de idade minha carteira foi assinada. E eu fui trabalhar numa empresa. E essa empresa mudou muito a minha vida. Porque o diabo, aquele inimigo da nossa alma, ele sabe exatamente o que precisamos. E esses dias, eu ouvi a minha discipuladora falando que a filha dela falou que é como se a nossa foto do mundo inteiro fosse do tamanho 3x4 e estivesse numa parede. Só que quando a gente aceita Jesus, só que quando a gente começa a caminhar com Deus, só que quando a gente nos posiciona espiritualmente, é como se aquela foto nossa fosse só crescendo naquele quadro e aumentando o foco do inimigo na nossa vida. E assim foi na minha. O diabo, ele sabia exatamente o que eu precisava. E ele mandou. Uma pessoa exatamente da maneira que eu precisava. Um pai, um amigo, um namorado, uma pessoa maravilhosa. E realmente ele era uma pessoa maravilhosa. Só que não era pra mim. Só que a influência dele na minha vida fez com que eu fosse me afastando dos caminhos do Senhor. E deixando de lado tudo aquilo que Deus tinha pra mim. Ah, era um testemunho perfeito. Até naquele momento. Que eu me deixei levar pelas minhas faltas e por aquilo que eu queria. Talvez era isso que o diabo queria, né? Me afastar totalmente dos caminhos do Senhor. E por 3 anos ele conseguiu. Depois de 3 anos de relacionamento, vendo que nenhum de nós dois iríamos ceder. Porque eu sabia o que eu queria pra mim. E ele sabia o que ele queria pra ele. E depois de 3 anos, eu percebi que ele tinha outros valores. Bem diferente dos meus. Ele era uma pessoa ótima. Só que ele tinha um outro caminho pra seguir. E que não ia ter como a gente seguir um caminho paralelo. E uma amiga minha veio embora para Uberlândia. E um tempo depois, ela foi em São Simão e viu que eu estava muito mal com essa situação. E ela me chamou para vir embora para cá. E era uma sexta-feira. E no domingo, eu estava me mudando para Uberlândia. Com um colchão do solteiro, 2 calças jeans e 3 blusinhas. Eu tinha só isso. E muitos sonhos a serem realizados. Eu costumo falar que Uberlândia foi a minha Canaã. E realmente foi. Eu passei por um deserto. Vários, eu acho. Mas a minha Canaã chegou. Uberlândia foi o meu lugar de bênção. E foi aqui que o Senhor começou a escrever uma nova história para mim. Assim que eu cheguei aqui, 3 meses depois, eu engravidei da minha primeira filha. Eu acho que eu me apeguei a ele, querendo esquecer todo o meu passado. E quando eu me vi grávida aos 20 anos de idade, eu acredito que tenha sido um daqueles momentos de maior decisão nas nossas vidas. Lembra da frase de início? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Será que realmente eu estou vivendo aquilo que era para eu viver? Eu me fiz essa pergunta várias vezes. E realmente, a minha gravidez mudou a minha vida. Eu tinha a opção de voltar para minha cidade, aonde eu tinha segurança, morar com a minha avó novamente, né? Ter um emprego ali, mais ou menos. Ou permanecer onde eu estava e lutar. Pela minha filha, por um futuro melhor para mim. E foi isso que eu decidi. Eu permaneci em Uberlândia. Mesmo quando muitas e muitas pessoas achavam que eu iria voltar. E que eu não iria conseguir cuidar de uma filha sozinha. Mas eu também fui mãe solteira, assim como a minha mãe. Olha como a vida é, né? Só que eu tinha uma outra cabeça. E eu sabia exatamente o que eu queria. E eu fiquei aqui. Eu trabalhava no shopping, eu fazia faculdade. Durante o final de semana eu fazia inglês. Eu trabalhava de domingo a domingo. E eu ainda entregava folheto de festas quando eu saía do trabalho, pra vocês terem noção. A minha avó cuidava da Letícia pra mim. Sim, a minha avó. Eu cheguei nela, lá em São Simão, e eu falei, vó, eu preciso de ajuda, porque eu quero estudar. Eu quero ser alguém na vida. Eu quero ser uma mãe boa pra minha filha. A senhora pode me ajudar? E ela falou, posso. E ela largou tudo em São Simão, vendeu as coisas dela e mudou pra Uberlândia, pra morar juntamente comigo. Enquanto eu lutava, ela cuidava da Letícia pra mim. Eu trabalhava no shopping, eu fazia faculdade. Durante o final de semana eu fazia inglês. Eu trabalhava de domingo a domingo. E eu ainda entregava folheto de festas quando eu saía do trabalho, pra vocês terem noção. Eu trabalhava muito. Só que o Senhor começou a me honrar. E Ele começou a me abençoar demais financeiramente. Com uma condição que eu nunca imaginei que eu teria. Enquanto a minha avó cuidava da minha filha pra mim, eu ia lutar a vida, né? E assim foi. E quando eu estava no meio da minha faculdade, eu conheci o meu marido. Através de uma rede social. Vocês podem acreditar?
Mas primeiro nós fomos amigos durante 3 anos. E só depois a gente saiu junto. E quando eu o conheci, eu vi que ele poderia ser o homem que Deus tinha preparado para mim. Um homem honesto, trabalhador, muito trabalhador. Um homem que gostava de mim, que cuidava de mim. E o nosso relacionamento foi muito rápido, depois que a gente saiu a primeira vez. Com 2 meses, nós fizemos uma união estável. Com 4 meses, a gente comprou uma casa. Com 6 meses, a gente foi morar junto. Só que eu sabia que eu queria voltar definitivamente para os caminhos do Senhor. Então eu falei para ele, nós temos 1 ano para casar. Se a gente não casar em 1 ano, eu vou sair daqui. Porque eu não nasci para morar junto. Eu queria fazer as coisas certas daquela vez. E assim foi. 1 ano depois, nós estávamos nos casando na igreja. E o nosso casamento começou a quebrar muitas maldições hereditárias que eu tinha na minha vida. O nosso casamento, eu falo que foi um casamento muito mais espiritual do que natural. Porque ali, verdadeiramente, o Senhor começou a se manifestar na plenitude do que Ele tinha para mim. Sabe aquela família que eu pedia quando eu era criança no Natal? O Senhor começou a me entregar ali. Hoje nós temos 13 anos de casados e 15 anos que nós estamos juntos. Contra muita vontade de muitas pessoas que não acreditaram que a gente iria chegar até aqui. Mas eu aprendi o meu lugar como esposa e eu deixei ele tomar o lugar dele como marido. Temos problemas? Vários problemas. Assim como todos os casais. Mas a gente tem uma certeza. A gente não vai desistir um do outro. E estamos aqui perseverando e escrevendo uma linda história. Tem coisas que eu vejo hoje, eu falo, Deus, eu jamais oraria para ter isso, porque para mim seria impossível. E ele foi lá e me deu. Sabe por quê? Uma das coisas que o Senhor curou foi a minha paternidade. E como isso é importante. Hoje ele é o meu pai, o meu verdadeiro pai. E eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Isaías 49:15. O Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Essa palavra fala que todo mundo pode esquecer de você. Talvez você não tenha nem dentro da sua casa o valor que você gostaria de ter. Eu não sei o que você passou, eu não sei quais são as suas dores, mas Deus fala aqui nessa palavra que Ele não te esquece e que Ele tem promessas para sua vida. Pode ter certeza disso. Eu não sei como foi o seu pai terreno. Talvez você nem teve assim como eu, mas eu te falo hoje, o Senhor, Ele quer ser o seu pai e Ele é capaz de suprir todas as suas lacunas. Nunca duvide disso. Ele é um pai maravilhoso. Mas o Senhor, a partir de hoje, Ele pode ser o seu pai, se você assim deixar. A Bíblia fala, batei e abrir-se-vos-á. Talvez Jesus hoje está batendo no seu coração. É hora de abrir, né? Se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de palavra, já curte, já segue o meu canal. Toda semana eu estarei aqui trazendo uma palavra, um testemunho, um momento ao seu coração. Eu estou aqui hoje porque tem 2 anos que eu tinha saído das redes sociais a pedido do Senhor. Ele literalmente me pediu o meu Instagram. Falou, filha, a partir de hoje o seu Instagram é só meu. E durante esses 2 anos eu me aprofundei na palavra, eu fiz um curso de teologia, eu aprendi muito do Senhor. Aqui, ó, dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, sendo esposa, lavando roupa, limpando casa, lavando louça. Esse é o meu lugar de refúgio. E é aqui que o Senhor se manifesta na minha vida. Só que é tempo de voltar. E eu estou aqui para fazer exatamente a vontade dele. Ele tem pedido para me sair de trás das malhadas. E eu estou aqui justamente para isso, para trazer uma mensagem ao seu coração. Amém? Espero encontrar você semana que vem. Não desista daquilo que o Senhor tem para você, porque há um plano lindo para você viver. Amém.